Olá, sejam todos bem-vindos para mais um desafio, um quiz bíblico, 15 perguntas relativamente fáceis. Vamos para a primeira pergunta, 15 perguntas da palavra de Deus. Vamos para a primeira pergunta. Quem foi o primeiro mártir cristão apedrejado por defender sua fé diante do Sinédrio? Qual foi o primeiro discípulo que morreu pela fé? Foi Tiago, Estevão, Filipe ou Barnabé? Vamos à resposta, 5 segundos. Foi Estevão, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Segunda pergunta. Você acertou a primeira ou você errou? Comenta aí nos comentários se você está acertando. Vamos para a segunda pergunta. Quem foi a irmã de Moisés que vigiou o cesto no rio Nilo quando ele era bebê? 5 segundos. Miriam, Débora, Ruth ou Ana? Quem era a irmã de Moisés que ficou cuidando do cesto enquanto ele estava descendo as águas do rio Nilo? 5 segundos para a resposta. Miriam, Êxodo 2 e 4. Tá? Tem a referência bíblica para você conferir. Vamos para a terceira pergunta. Quem foi o sogro de Moisés, sacerdote de Midian, que lhe deu conselhos para organizar o povo? Quem foi o sogro de Moisés que aconselhou ele a organizar o povo? Jetro, Coré, Balaão ou Calebe? Quem era o sogro de Moisés? 5 segundos. Jetro, Êxodo 18 e 13. Vamos para a quarta pergunta. Em que cidade ocorreu o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos? Isso está no Novo Testamento. Foi em Jerusalém, Antioquia, Cesareia ou Jope? Qual cidade desceu o Pentecostes, o Espírito Santo? 5 segundos. Foi na cidade de Jerusalém, em Israel. Atos capítulo 2. Vamos para a quinta pergunta. Você está acertando? Comenta aí nos comentários quantas você já acertou. Se está difícil, está fácil, ou vamos fazer um quiz mais difícil porque está muito fácil. Comenta aí. Quais foram as parteiras hebreias que desobedeceram a ordem de Faraó de matar os bebês? Qual foi as parteiras que não quiseram cumprir ordens de matar os bebês? Ordem de Faraó. Opção 1. Sifrá e Puá, Débora e Jael, Noá e Olga, Zilpa e Bila. Qual dessas parteiras descumpriram a ordem de Moisés? 5 segundos, as ordens de Faraó. Zifra e Puá. Está lá em Êxodo capítulo 1 e versículo 15. Vamos para a sexta pergunta. Qual homem forte perdeu sua força depois de ter os cabelos cortados por Dalila? Essa é muito fácil. Muito fácil. 5 segundos. Sansão, Gideão, Otoniel ou Baraque? Sansão. Livro de Juízes, capítulo 16, está a história de Sansão. Vamos para a sétima pergunta. Que novo nome Jesus deu a Simão, que significa pedra? Qual o significado de pedra Jesus deu a Simão, o pescador? 5 segundos. Foi Barnabé, para Barnabé ou para Pedro, ou para Tadeu ou Zelote? Quem recebeu o novo nome de Jesus? Pedro está lá em Mateus 16. Vamos para a oitava pergunta. Qual rei consultou uma médium em Endor para invocar o espírito do profeta Samuel? Qual rei consultou uma médium em Endor para invocar o espírito do profeta Samuel? 5 segundos. Foi o rei Davi, o rei Saul, o rei Salomão ou o rei Acabe? Qual rei pediu para invocar uma médium? Foi o rei Saul. 1 Samuel 28, 7. Vamos para a nona pergunta. Qual profeta foi ordenado por Deus a se casar com uma prostituta
como símbolo da infidelidade de Israel? Essa pergunta é muito difícil de acertar. Qual profeta foi ordenado por Deus a se casar com uma prostituta, como um símbolo de infidelidade de Israel? Foi o profeta Amós, o profeta Oséias, o profeta Joel ou o profeta Miqueias? 5 segundos para responder. Foi o profeta Oséias, está no livro de Oséias mesmo, capítulo 1, versículo 2. Vamos para a 10ª pergunta. Em que ilha o apóstolo Paulo naufragou a caminho de Roma? Em que ilha o apóstolo Paulo naufragou a caminho de Roma? O seu navio foi a pique. Foi a ilha de Creta, a ilha de Chipre, a ilha de Malta ou a ilha de Rhodes? 5 segundos. Qual ilha naufragou o apóstolo Paulo? Foi na ilha de Malta. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos 28. Vamos para a 11ª pergunta. Quem foi o amigo mais próximo de Davi, filho do rei Saul? Essa eu acho que é fácil, né? Vamos para a resposta. 5 segundos. Jonatas, Abner, Joabe ou Absalão? 5 segundos para saber quem foi o amigo mais próximo de Davi. Era filho do rei Saul, Jonatas. 1 Samuel 18 e versículo 1. 11ª pergunta. Quem foi o copeiro do rei persa que liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém? Quem foi o copeiro do rei persa que liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém? Essa é muito difícil, eu acho muito difícil. Será que vão acertar? Comenta aí se você está acertando, errando. Qual é mais difícil? Qual foi mais difícil? 5 segundos. Foi o copeiro Esdras, Neemias, Zorobabel ou Malaquias? 5 segundos. Quem foi o copeiro que liderou a reconstrução? Foi Neemias. Está lá no livro de Neemias, capítulo 2. Vamos para a 13ª pergunta. Quantos dias Jesus jejuou no deserto antes de ser tentado pelo diabo? Acho que essa é fácil, né? 5 segundos. Foi 7 dias, 21 dias, 40 dias ou 70 dias? Quantos dias Jesus jejuou? 40 dias. Está em Mateus capítulo 4, versículo 1. 14ª pergunta, a penúltima. Qual mulher escondeu os espias israelitas em casa antes da conquista de Jericó? Qual mulher escondeu os espias israelitas em sua casa antes da conquista de Jericó? 5 segundos. Foi a Raabe, Dalila, Jezabel ou Esther? Qual mulher escondeu os israelitas? Foi Raabe, livro de Josué, capítulo 2. E a última pergunta, qual discípulo é tradicionalmente identificado como o discípulo a quem Jesus amava? E também é autor do 4º evangelho. Foi Tiago, Pedro, João ou Judas Tadeu? Qual foi o discípulo? 5 segundos. Tiago, Pedro, João ou Judas Tadeu? Quem foi o discípulo conhecido como discípulo do amor? João. Está no livro de João, capítulo 21 e o versículo 20. O discípulo amado é tradicionalmente identificado como João. E aí, quantas você acertou? Quantas você errou? Comenta aí nos comentários. Também deixa a sua opinião sobre esse quiz bíblico. Se foi fácil, se foi difícil, se dá para fazer um pouco mais difícil. Então você pode dar a sua opinião aí. Qual livro da Bíblia você quer que faça o desafio? E não se esqueça de compartilhar e não se esqueça também de curtir. E se puder deixar o seu comentário, quantas você acertou ou errou, ou qual livro você quer que faça esse quiz, esse questionário, esse desafio. E nós estaremos fazendo com toda a dedicação, pelo amor à palavra de Deus. Então Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.